despersonalização. Eu falei que a despersonalização é o segundo componente, em que descreve um estado no qual as pessoas afetadas elas desenvolvem uma atitude negativa, um cinismo ou desumanização em relação ao trabalho e as pessoas com as quais ela interage nesse ambiente. Bom, esse aspecto ele pode ter efeito significativo nas relações interpessoais, afetando a qualidade do trabalho e exacerbando ainda mais o esgotamento emocional vivenciado pelos indivíduos com burnout. Então, olha só, vai intensificar os efeitos, aquele esgotamento mental que a gente acabou de falar na primeira dimensão. À medida que a síndrome de burnout ela progride, os profissionais podem se tornar insensíveis às necessidades e emoções dos outros, especialmente quando estão relacionados ao contexto do trabalho. Esse desprendimento emocional, ele pode se manifestar em comportamentos como falta de empatia ou compaixão em relação aos colegas de trabalho, clientes, pacientes ou qualquer outra pessoa com quem eles interagem profissionalmente. Bom, essa desconexão emocional, ela pode ser percebida pelos outros, por aqueles que estão à sua volta, resultando uma comunicação menos eficaz em relações que prejudicam, inclusive, o trabalho. O cinismo é outro aspecto marcante da despersonalização desses indivíduos. A pessoa afetada pela síndrome de burnout, ela pode desenvolver uma visão pessimista e descrente em relação ao trabalho, às suas próprias capacidades e intenções dos outros. Olha só que interessante isso, né? Isso pode resultar em comentários sarcásticos, atitude negativa e até mesmo respostas hostis, afetando negativamente a dinâmica da equipe e a cooperação entre os colegas de trabalho. E aquelas pessoas que estão no entorno, conhecendo essa pessoa, elas podem perceber, opa, isso aí não é do perfil, do caráter dessa pessoa. Eu conheço ela. Percebe que é uma dimensão que você pode apontar e perceber no outro e alertar e ajudar? Olha só como eu estou apontando para você que o ambiente do trabalho, as pessoas preparadas, conhecendo essas questões, elas podem se ajudar. Aí que eu falo que é importante. Isso, né? A questão da prevenção. Bom, então vamos lá. Uma das consequências mais preocupantes, então, da despersonalização é a visão desumanizada que pode surgir em relação aos outros, correto? A pessoa olhar o próximo como ela nunca olhou, só que com uma visão reducionista, que pode levar a uma percepção do colega de trabalho, cliente, paciente, quem está ali no seu entorno, como meros objetos, ignorando as emoções e as necessidades humanas. Percebe? A pessoa começa a usar o outro. Isso inconscientemente, porque ela já foi afetada mentalmente e emocionalmente. Então, o indivíduo ele passa a enxergar as pessoas como problemas ou obstáculos, em vez de indivíduos para a sua própria história, para as suas próprias lutas, para a sua própria convivência positiva e crescimento. Percebe que a coisa muda? Você está num ambiente onde todos se ajudam e cada um procura resultado que todos estão buscando, né? Como equipe. De repente, ele começa a olhar todos como inimigos. Esse é o grande problema. Então, é importante notar que esses comportamentos de despersonalização não são necessariamente intencionais ou maliciosos, tá? Isso tem que ficar muito claro. Na verdade, essas pessoas com burnout, muitas vezes, elas estão tão sobrecarregadas pelo estresse e esgotamento emocional que elas perdem a capacidade de se conectar emocionalmente com os outros de uma maneira saudável, né? Esses comportamentos são reflexos do sofrimento interno que elas estão enfrentando e não se percebem. Esse é o grande problema. Então, a despersonalização, ela não apenas prejudica as relações do ambiente de trabalho, mas também pode afetar, inclusive, a satisfação profissional, a qualidade do serviço prestado. E para profissionais de saúde, assistências sociais, professores e outros que lidam diretamente com as pessoas, esses aspectos da síndrome de burnout, eles podem ter implicações graves na qualidade do atendimento, nas consequências, inclusive
um cuidado com pacientes, com clientes. É por isso que essas áreas são as mais perigosas e afetadas. É fundamental que os indivíduos que apresentem sinais de despersonalização, eles busquem ajuda, um suporte para lidar com esses aspectos da síndrome de burnout. Volto a dizer, a terapia profissional de saúde mental pode auxiliar da identificação, na compreensão desses comportamentos, devem ajudar no desenvolvimento de estratégia para restabelecer a empatia, a conexão emocional com os outros. Correto? Então, nesse sentido é que eu digo que as organizações, elas também têm um papel importante na prevenção, no tratamento da despersonalização entre os colaboradores. Imagina se você tem duas pessoas nessa mesma condição. O risco de um choque, de um embate e partir para uma ignorância é gigante. É complicadíssimo. E isso leva tudo de água, pode levar as coisas de água abaixo. Então, olha só, promover um ambiente de trabalho saudável, valorizar a empatia, respeito mútuo, isso pode ajudar a reduzir drasticamente o índice de burnout e melhorar as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Então, no resumo, a despersonalização é um segundo componente dimensional da síndrome, caracterizada por uma atitude negativa, cinismo ou desumanização em relação ao trabalho e as pessoas com as quais o indivíduo interage no seu ambiente, seja no mesmo nível ou em hierarquia, tá? Esse aspecto ele pode levar ao desenvolvimento de comportamentos insensíveis e distantes, prejudicando as relações interpessoais, a qualidade do trabalho. Então, a gente reconhecer e abordar a despersonalização que está acontecendo no indivíduo são passos essenciais para a gente enfrentar a síndrome de burnout, que já está em processo nesse caso, tá? E é uma forma saudável e construtiva, visando, obviamente, o bem-estar emocional e produtividade no ambiente de trabalho.